coreografado no underground, nas vielas, nas telas. A gente é a cena, as vozes, as janelas. Sou independente, aqui ninguém se vende, onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Independente, aqui ninguém se vende, onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Não tem padrão, não tem censura. Tem coração e voz que fura. A bolha é o medo, a estrutura. E mostra a alma da rua mais pura. Que é mais que som, é sentimento. Sou independente, é cultura em movimento. Olá pessoal do Zona Independente, sejam muito bem-vindos. Hoje, começando esse podcast, já olha ali do lado uma figura temida e amada por muitos. É bom que as pessoas tenham medo mesmo e que me amem, muito bom. É muito bom? É, muito bom, muito bom. Bom, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Vou fazer aquele discurso clichê, básico, que todo mundo faz, mas que é muito importante para o nosso trabalho poder ajudar cada vez mais os artistas que estão começando, que já estão na estrada há algum tempo. Se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha, porque a proposta... Não fala sininho. Não fala? Porque se você falar sininho, ninguém fala assim, dê o like. Dê o like. O like. Dê o like aí, então. Esse deu o like. Deu o like. Então vamos lá, vamos de novo, então. Não, vai embora aí. Vai. Então, Faz de conta que o programa é ao vivo. faz ao vivo, então. Quem sabe faz ao vivo, como dizia Fausto Silva. Ativa o sino aí para você sempre receber as notificações aqui do programa. Só ele tá falando. Então, tenham medo e façam o que o Regis Tadeu falou aqui para vocês, seus vacilão. Bom, quero agradecer também aos apoiadores do podcast, a SE Assessoria de Produção, a Naldini Street Rock, que é parceiro nosso aqui, a Trend Roupas e a BitLab Studios, que cede o espaço aqui pra gente poder gravar esse podcast que tem feito aí um pouquinho de diferença nessa cena underground aí, na cena musical. Senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos bater um papo hoje com Muzak. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer receber vocês aqui. Legal, muito obrigado pelo convite. Cara, primeira pergunta aí, pesquisando sobre a banda, fiz uma pequena pesquisa para me pautar aqui. A banda é de 84. Isso. De 84. Auge do underground paulistano, Sim. bombando ali. O que tinha naquele momento ali na cena que motivou vocês a criar a banda? Então, na verdade, existia um cenário bem diferente do que existe hoje, né? Se a gente for fazer um comparativo. Acho que talvez tivesse a ver com a economia da época também, que estava florescendo, mesmo o momento político também. Então, o que acontecia? As pessoas saíam muito na rua à noite para assistir um show, que hoje é um pouco diferente disso, né? Então, existia muito esse apelo, né, dos lugares, dos locais, de show ao vivo, né? E a cena underground estava realmente muito quente na época, né? Então, 82, 83, surgiram muitas bandas, né? E sempre o que eu pensei foi o seguinte, que o punk, né? Ele trazia muito esse diferencial, ou seja, você tinha uma ideia, né? Você não era necessário você ser um virtuoso, né? um músico virtuoso, né? Mas sim passar uma ideia, né, através de letras ou através de atitude, e uma música mais direta, mais que chegasse mais perto, né, dos jovens da época, né, que de certa forma estavam muito insatisfeitos com o que vinha sendo escutado anteriormente, certo? Então esse foi um momento para a gente. Nós tocamos desde os 14 anos, né? Eu e o Nivaldo nos conhecemos desde os 14 anos. E tivemos alguns projetos, mas projetos que nunca vingaram, né?
E nessa época, acho que a gente já tinha o quê, uns 24 anos, por aí, né? Já éramos até um pouco velhos, né? Dentro do contexto de pessoas que criaram bandas na época. Eles tinham mais ou menos uns 5, 6, às vezes até 10 anos a menos. E já estavam criando bandas, punk e tudo mais. E tudo isso, de certa forma, criou um ambiente, né, muito propício, né? Na verdade, assim, houve uma efervescência, né, com esse movimento punk, né, tinham várias bandas assim já tocando, já se apresentando, já significativas no cenário, né? E aconteceu assim que teve uma efervescência a nível assim de empresários, né, da noite, casas noturnas. Então São Paulo ficou infestado de casas, né, casas bem ligadas assim a esse movimento, né, punk, pós-punk, né. Com isso teve também a Rádio 97, né, do ABC lá de Santo André, né, que é uma rádio que começou a tocar, né, esse tipo de música. E muito antes assim da 89 a Rádio Rock apareceu depois. E com isso começou a ter assim uma divulgação, né, desse tipo de música, do pós-punk, né? E as casas também começaram a adotar DJs, né, DJs assim bem legais, que vinham lá com a sua maletinha e começaram a tocar também esse tipo de música, né? Então assim, o Muzak, na verdade, se identificou muito, assim, porque era uma nova estética, né, musical. Era o que estava acontecendo anteriormente era uma coisa muito rebuscada, uma música muito cheia de notas, muito progressiva, enfim. E esse pós-punk, ele dá uma cortada, né, em tudo isso, né? E então o Muzak pegou essa onda, né, de criar músicas assim com harmonias dissonantes, rítmicas, né? Sem necessariamente usar muitos solos de guitarra, enfim. E assim, a gente começou, na verdade, a compor com bateria eletrônica, né? Então as nossas músicas, elas tiveram assim uma característica inicialmente assim com esse tipo de ritmo, né? Então a gente curtia muito as bandas que a gente ouvia, que também faziam um som assim parecido, né? Então isso tudo foi uma coisa muito legal, né? Muito inovadora e fez com que a gente entrasse nesse movimento que estava acontecendo, né? E incluindo assim shows, né, em casas noturnas, casas alternativas, underground, né? E várias casas assim da época, né? Tinha Rose Bombom, tinha o Madame Satã, antigo Madame Satã, enfim, tinham várias casas, vários ambientes, várias bandas, né? Uma comunicação assim muito legal, muito bacana, não só das bandas paulistanas, mas bandas do Rio, de Brasília, né? Do Sul também, né? Então isso foi uma coisa interessante. De onde que veio, deixa eu botar aqui a câmera, de onde que veio a origem do nome Muzak? Muzak na verdade é uma corporação. Houve uma corporação, nem sei se existe ainda, acredito que não, mas ela fazia música sem graves e sem agudos, né? Apenas médios, e vendia, né, essas músicas para consultórios médicos, elevadores. Então era aquela música que você escutava no fundo, né? Só que era o Muzak com S. Com S. O termo Muzak, que o Osmar está explicando, é o Muzak com S. Não. Sim, a música Muzak, a música de fundo é com S. Não, Muzak, a corporação chama Muzak com Z. Z? Com Z. É, porque eu lembro nitidamente que o nome... Não. Eu lembro nitidamente que o nome era com S. Não. Muzak com Z. Tudo bem. Era uma corporação, tanto que, na verdade, quem deu o nome fui eu, né? E, na verdade, existiam dois nomes na época ligados, né? Assim, tipo, se não me engano, Inteligência Muzak, algo assim. E na verdade o termo Muzak era um termo que lembrava, né, essa música, e nós o que fazíamos na verdade era uma música extremamente agressiva, pesada, que era exatamente o oposto do Muzak. Então era uma forma de você também
no nome, né, ser um nome meio irônico, um nome meio... Uma crítica. Que criasse isso, exatamente, uma crítica. Uma crítica. Pegando ali, vocês viram a efervescência dos anos 80 ali acontecendo, a cena rolando. Na verdade, o Nivaldo falou alguma coisa a respeito, mas na verdade o que havia realmente era uma cena cultural. Forte, aquecida. Forte, muito aquecida. Então você tinha de tudo, você tinha atores, tinha peças underground, tá? Lugares, teatros underground. Você tinha, que nem por exemplo Madame Satã, o Carbono 14, né? O Carbono 14, por exemplo, era uma coisa muito parecida com o que estava existindo em Nova York. Você entrava lá, você assistia um filme underground, você assistia um show, você assistia uma exposição, você via uma exposição de arte. E era um lugar lá no Bexiga, um predinho no Bexiga, quer dizer, existia também esses produtores. Os produtores tinham essa mente, sabe, ligada à cultura, né? E todos os lugares, e o interessante era isso, quer dizer, havia muito essa coisa, uma banda ia assistir a outra banda, o ator ia assistir a banda ia assistir uma peça, e tudo isso era um grande, um grande movimento, né, que houve naquela época. E na verdade o grande diferencial para mim da música que nós fizemos era arte. Então, até então não se falava muito disso, mas estava existindo lá fora, né? Você pegava todos as bandas que estavam surgindo lá fora, principalmente desse movimento pós-punk que nós chamamos, né? Todos eram ex-estudantes de arte, eles montavam bandas. Então tinham poetas, tinham artistas plásticos, tinha pessoas que estudavam música, mas geralmente eram ex-alunos de arte. E isso, de certa forma, eu sou formado em arte, então isso, de certa forma, me motivou a chegar para ele e falar, vamos fazer alguma coisa, porque está existindo um contexto para isso, entendeu? Então você poderia fazer, você podia fazer uma música com poesia, utilizando esse tipo de narrativa, entendeu? E esse foi o grande diferencial, quer dizer, para a gente, né? Para a gente se motivar a fazer uma banda, foi isso. Porque a gente está falando ali, você explanou muito bem sobre o que estava acontecendo. E hoje, apesar de todo o advento da internet, ter todo o alcance, parece que está mais distante. É por causa disso, né? Cara, o Regis pode falar. Você vê cada vez menos espaços para tocar, muitos bares fecharam, poucos conseguem sobreviver e sobrevivem com muita dificuldade. E as bandas também, tipo, a gente tem uma gama gigantesca de bandas, mas ao mesmo tempo que tá ali uma gama gigantesca, parece que a gente conhece menos e menos e menos, cada vez mais as bandas. Pra vocês, por que deixou de ser assim, cara? Olha, por exemplo, atualmente, recentemente, né, a gente recebeu praticamente uma notificação, uma banda de jovens, né, com o nome de uma música nossa, Jovens Ateus. É uma banda que está aí, inclusive eles estão agora com aquele selo Balaclava, né? E são jovens, e foi assim eles até mandaram uma entrevista assim deles e falando o porquê, né? Eles estavam assim, eles curtiam, eles estavam ouvindo, eles tinham lá uma playlist, né? Que incluía essa música e eles acharam legal e botaram o nome da banda, né? Jovens Ateus, que é uma música nossa. Então é assim, existe um feedback disso tudo, né? Só que eu vejo assim, é muito grande esse universo, principalmente hoje com essa tecnologia, com a internet e tal, você acessa tudo de tudo, entendeu? Então eu acho assim que é diferente do que foi na década de 80, que era uma outra tecnologia, era uma outra estética, onde você conseguia ver frame by frame, né? Frame by frame. E hoje não é assim, hoje você vê um frame e vê milhões de frames ao mesmo tempo. Não é, Regis? Não é isso mesmo, é isso mesmo. Não é isso. Na verdade, a grande diferença que eu vejo é exatamente isso. Com o advento da internet, você, na sua casa, né, você tem acesso à cultura, que eu acho muito legal, acho incrível. Nunca você compra a internet, eu acho ótimo isso.
Na nossa época, por exemplo, existia o monopólio, né? Então, por exemplo, existia o vinil lá. O cara tinha um vinil importado, eu não tinha dinheiro para comprar, e o cara comprava o vinil importado lá. Você tinha que ir na casa do cara para escutar. Não existia nem fita cassete. Então, hoje, não. Hoje você acessa a internet e obtém a música, a informação. Agora, a qualidade da música, MP3, se o vinil era melhor, isso é questionável. Mas eu digo, você tem ali a informação. Então isso para mim eu achei super válido. A internet, ela trouxe isso para hoje. Agora, o que existia nos anos 80 era que você não tinha isso. Então, para você conhecer aquela banda, você tinha que ir lá no show, conhecer a banda. Para você ter contato com essa cultura, você tinha que ir até lá. Então existia esse tete-a-tete, né, das pessoas, dos grupos, todos se conheciam, tá? Você fazia parte daquilo, entendeu? E se conheciam como? Desde a roupa, né, desde como a pessoa se vestia até o que a pessoa escutava. Então, hoje não. Hoje, por exemplo, você vê uma pessoa vestida de uma tal forma, você tenta até identificar, pô, isso tem a ver com o movimento, pô, isso, aí você vai falar com a pessoa, ela nem sabe o que é. Ela nem sabe o que é aquilo, entendeu? Então, na verdade, na época existia realmente uma, não sei como te dizer, identificação. Uma identificação maior, uma conexão. Você tinha na verdade, só para complementar, sim. Você tinha na verdade uma conexão conceitual. Porque o que acontece? A internet, por todos os benefícios que ela sempre teve, ela deixou as pessoas extremamente preguiçosas de fazer pesquisa. Que a pessoa fala assim, cara, quando eu precisar saber disso, eu vou lá e ponho lá no Google e tá tudo bem. Então, assim, para eu saber o som de uma banda, eu não preciso mais sair de casa para assistir um show. Sim. É isso mesmo. Tá, é isso aí. A gente tava conversando no off ali, tipo, aqui nos shows que a gente tem 100 pessoas, você fala, pô, sold out. Tipo, hoje um evento, se você trouxer 100 pessoas pensando numa banda nova, é uma coisa que chega até a assustar, assim, porque é muito difícil hoje você conseguir tirar as pessoas de casa, porque as pessoas estariam, eu vou escutar no Spotify. Putz, que preguiça. Além do mais, tem essas coisas de fazer uma live, né, pelo Instagram. Eu tô vendo aqui, ó, não precisa. Eu sinto muita falta. Eu tava até conversando hoje mais cedo com um artista que eu entrevistei aqui, com uma banda, que eu particularmente eu gosto muito de CD. Eu ainda tenho, e eu fico muito feliz quando uma banda me entrega um CD, porque eu falo, eu tenho como consumir a informação ali toda, além do release ou além do Spotify, sim, de ver o processo de gravação, quem foi que participou, quem foi que produziu, porque o streaming ele não cede isso. Não. E assim, uma coisa, vocês têm muito mais experiência de música que eu, o produtor ele tinha um papel fundamental e era muito valorizado. Pô, eu gravei com fulano de tal, gravei com ciclano de tal. E isso era bem explícito nos encartes do CD, quando ia divulgar, e hoje não é mais tanto. Como é que era aí pegando esse ponto do produtor, como é que era o processo de composição e gravação de vocês? Como é que surgiam as ideias das músicas? A grande maior parte das músicas foram sempre compostas entre nós dois. Nós morávamos no mesmo bairro, né? Então a gente tinha um acesso muito grande, um na casa do outro, pá. E compunhamos, né, sempre as músicas e levávamos até o baterista na época, né, para um ensaio, né, e aí ele tentava, né, compor a bateria no momento. A letra geralmente era feita após todo esse momento de criação, né, até estabelecer realmente o formato, né, da música. Aí era composta a letra, né. Esse era como era feita a gravação. Com relação à produção, né, nós tivemos, na época, né, nos anos 80, nós tivemos a produção do Calanca, né, da Baratos Afins. Eu não me lembro se tinha alguém mais produzindo. Não, na verdade era o Calanca, porque as duas primeiras faixas do Muzak, e aliás a primeira vez que todos nós ouvimos o Muzak, eu inclusive, foram as duas faixas incluídas na coletânea Não São Paulo, produzidas pelo Calanca. Eu até trouxe aqui a capa. Assim, por favor, se puder mostrar. É muito...
fica legal ilustrar isso pra galera. Claro. Então, na verdade, a gente mesmo fazia a produção. Essas duas faixas, nós mesmos fizemos a produção. Então, esse daqui era o Não São Paulo. Vou mostrar aqui pro pessoal. Que é uma coletânea, que é uma coletânea importantíssima. O Zé que tá aqui. Vou montar a câmera aqui. Não, sim, não, ok. Aqui. Só. Cara, a qualidade do material, o trabalho hoje que a gente vê tudo sendo muito feito por IA, né? Então, e toda a produção desse álbum aí, na verdade, foram feitos por músicos das bandas aí, tá? Tudo. A parte gráfica, tudo isso foi feito pelas bandas. Cara, muito legal isso. Muito legal mesmo. Tipo, tocando a mão na história. Então, isso foi feito em 85, né? Como eu falei, a gente começou em 84, tá sem o Ricardo, acho que. Então, e aí e na Odeon nós trabalhamos com o Maírton Bahia, que era um produtor, chamado Maírton Bahia, e o Maírton Bahia ele tinha uma experiência anterior à nossa, mais com MPB, era uma MPB samba, né? Então foi meio difícil para a gente mostrar o trabalho para ele e ele entender o que a gente queria, né? E aí gravamos o EP, né, de seis músicas. Que foi o Mini LP Muzak. Mini LP. É que na verdade foi assim, depois que a gente gravou, depois que lançou o Não São Paulo, né? Então as músicas tocavam nessas rádios alternativas, né? Nessa época já existia também a rádio, a 89 Rádio Rock, e foi assim, num show que nós estávamos fazendo, o Kiko Zambianchi, ele estava no show, ele estava assistindo, aí ele pediu uma demo, né, pra gente, e daí ele levou para EMI, Odeon, e aí o produtor artístico de lá, né, que era o George Davidson, ele gostou da banda e quis contratar, né? E pra gente foi legal, assim, porque era uma multinacional, né? EMI, Odeon, então a gente foi. Era a gravadora dos Beatles. E existia, assim, então, um projeto de gravar esse mini LP. Era como se fosse um EP, né? Só que 6 faixas, né? Era tipo um EP. E então estávamos nós, né? Muzak, a banda Zero, do Guilherme Snar, Plebe Rude, de Brasília, e uma banda do Rio, que a gente chamava... Finis-África. Lado B. Não era Finis-África? Não, Lado B. No Não São Paulo 1, né? Então, pra gente foi assim um passo bacana, um passo legal, né? E a produção desse EP era para ter sido o Kiko, o Zambianchi, mas aí, por alguma razão política lá da gravadora correndo e tal, a gente foi produzido pelo Maírton Bahia, que foi o produtor do Legião Urbana, né? Depois. E assim, foi legal, foi bacana, né? Mas assim, talvez faltou um pouco de liberdade nossa, né? De poder deixar o tempero um pouco mais... Com a cara de vocês. Com a cara da gente, na verdade, o que existia na época era o seguinte, as músicas tinham que tocar na rádio, tá? Então, existia uma limitação de tempo, né? Existia uma limitação até na sonoridade, né? Você não podia fazer uma música diferente, né? A mixagem, ela era uma mixagem meio padrão, meio default, entendeu? Então, esse mini LP, se você comparar com o da Baratos Afins, ele é completamente diferente, entendeu? Porque na Baratos Afins nós tivemos liberdade de criação, de fazer... Nós manipulamos até a mesa lá, nossa, na época. Vocês conseguiam mexer em tudo. E já na EMI Odeon, não. Na EMI Odeon, como era uma grande gravadora e tal,
nós tivemos que deixar tudo isso na mão de quem estava produzindo, entendeu? Então houve uma diferença aí. Uma coisa também legal que tinha na época do LP, que era sempre o lado A e o lado B. Sim. Tipo, o lado A, me corrija se eu estiver errado. Não, claro. O lado A sempre era mais focado no lado comercial da coisa, e o lado B, talvez. Isso eu já não sei. Não necessariamente. Então por isso que por isso me não corrija. necessariamente. No nosso caso, por exemplo, nós tivemos no lado A, nossa música de trabalho, que foi a música Longe Demais. Longe demais. E foi a música que foi escolhida, né? Quando teve assim uma audição, depois de uma primeira mixagem do álbum, né? Teve uma audição, e aí nós tivemos assim, tinham convidados, tinha um promo da época. Nossa. Ó, você vê que era mesmo, a Plebe Hood, lado B, 0 no Zac. Mostrar aqui pro Que pessoal. era onde estou, inclusive. Era né? onde estou, era a... Deixa eu botar aqui na câmera. Nossa, eu nunca vi esse promo. Eu tenho um ainda, depois eu mostro em CD, que saiu numa banca de jornal, cara, me deram um toque. Meu, compra lá que saiu na banca de jornal uma música. Esses são os promos que eram distribuídos para as rádios. Era assim que era. Era assim. Eles mandavam para a rádio a música de trabalho de cada banda. Né? Aí a rádio ia lá e via. Isso aí. Promocional. Existia todo um trâmite, né? Entre gravadora, rádio, televisão, jabaculé, e jabaculé para cá, jabaculé para lá. Então a coisa funcionava dessa forma. Onde Estou é uma música de vocês bem marcante, porque Sim, é um grito de existência. Sim. O que essa música representa para Muzak? Onde Estou? Onde Estou tem uma particularidade. Nós compusemos a música e a melodia de voz, porém quem escreveu a letra foi o Nazi, do Ira, e o Ciro Pessoa, da primeira formação dos Titãs. Tá? Então a letra é deles. Tá? Então a letra, na verdade, ela fala sobre você na cidade, no meio urbano, né? Não sabendo onde você está, encontrando pessoas, né? Dá um sentido, um sentido dúbio aí, né? De talvez a pessoa estar muito alta, né? Muito chapada, né? No meio da cidade, para onde ela vai, quem é você, né? Então, Pessoa que se descuidou e saiu da linha. E ela sonora, Em termos sonoros, certo? ou sonoricamente. Obrigado. Sonoricamente, ela é uma música que tem um punch muito grande. Ela foi interessante. Nós estávamos criando a música e eu fiz um baixo, né? O baixo, na verdade, era uma afinação, né? Né? E o Vitor entrou com uma... Vitor era o Vitor Leite, o batera original. O primeiro batera. O primeiro batera, falecido. E ele entrou com uma batera sincopada, né? Junto com o baixo, né? Criando aí um groove. Tá? E aí o Nivaldo acentuou com a guitarra e criou essa coisa, essa ambiência que é muito legal. Eu tava vendo uns vídeos no Instagram de vocês do show, inclusive acho que foi ontem. Saiu o vídeo ontem. Sim. De uma apresentação de vocês. Foi uns dias atrás. Uns dias atrás. Cara, isso. e uma coisa que me chamou muita atenção é porque tem a característica do pós-punk, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi no seu vocal. Porque ele tem uma leveza e uma melodia que vai se tornando agradável de escutando, e você fala, cara, que vocal legal. Tipo, é muito, sem puxar sardinha mesmo, é que me chamou muita atenção isso, porque tipo, não fica elogiando muito, porque também depois isso aí sobe a cabeça dele, depois ele fica insuportável. Depois ele fica insuportável. Na verdade a gente postou uma apresentação que a gente fez e que houve uma participação do Guilherme Snardi do Zero. Então nós fizemos um show recente e convidamos o Guilherme é um amigo da época, né, nossa, e ele ficou muito satisfeito de fazer essa participação num show cantando essa música Onde Estou. Cara, ficou bem legal. Bem legal mesmo. Essa música
Já está salvando aqui das músicas recorrentes que eu escutarei com frequência. Nós fizemos agora uma nova versão dela que vai ser lançada logo mais. Vai ser lançada? Vai ser lançada. E agora eu vou perguntar pra ele que tá ali quietinho. Regis, como é que você... Eu já falo muito em tudo quanto é programa, né? Então, como aqui na verdade o centro da história é a interação do Osmar com o Nivaldo, porque eu entrei depois. Então, né? mas era essa pergunta que eu queria saber. Como é que foi a sua entrada na banda? Na época, olha, eu vou ser muito sincero, eu não lembro muito bem em termos de detalhes, assim, porque eu estava tocando numa banda chamada Ness. E nós ensaiávamos num estúdio ali bastante decrépito, ali na Praça da Sé. E eu não lembro bem em que circunstâncias eu fiz um teste para o Mozart. Eu não sei se eles falaram que eles estavam sem baterista e alguém do NES me indicou para a banda. Eu não sei bem como. Essa banda é NES. NES está nessa. Está nessa coletânea. Eu não lembro muito bem se alguém da banda comentou que o Muzak tinha ficado sem batera, e eu não sei se vocês ensaiavam lá, eu não lembro. Não me lembro. E aí eu fui fazer um teste e desgraçadamente eu fui aceito. Você passou. Você passou. Na Na verdade, muita gente acha que o Regis entrou agora, né? Em 2018. Não. Mas não, o Regis entrou em 86. Tá? Porque praticamente a turnê desse mini LP foi feita comigo, porque o Vitor saiu um pouco tempo depois. Sim. Né? O álbum é lançado em junho de 86, né? E o Vitor sai, se eu não me engano, acho que em setembro de 86. E eu entrei em outubro. Em outubro de Então 86. assim, a turnê, todos os shows que foram feitos da turnê desse mini LP, já era com o tio Regis aqui na bateria. Aí nós tivemos, assim, já dando um complemento, aí nós já tínhamos algumas músicas já compostas para um álbum. Já né? Comigo, né? E aí já foram com o Regis que compôs as bateras, que fez parte da composição. Cara, vocês, na época, ali anos 80, vocês já tinham a noção do impacto do som de vocês, do que vocês estavam fazendo na cena como banda, ou vocês vieram ter essa noção da importância do Muzak muito tempo depois? Olha, o Muzak na época nós surgimos, né? Os primeiros shows, tal, a gente tinha uma reciprocidade do público muito grande, assim, no sentido de, puta, incrível, puta som, sabe? Isso era muito legal pra gente. Show, porque nós não tínhamos quase nada gravado, entendeu? E o pessoal gostava do show, do nosso show. E o show também tinha uma energia que tinha sido meio que podada no LP. Porque essa necessidade que as pessoas tinham na época, que as pessoas, obviamente, quem é mais novo, perdão, não vai lembrar. Mas assim, na época era quase obrigação de você, toda banda tinha que fazer um som que fosse possível ter uma característica radiofônica. Senão, evidentemente, não ia rolar. Então, nos shows do Muzak, transparecia realmente toda aquela energia que a banda tinha, mas que tinha sido podada na gravação do EP. Nos shows a gente não tinha essa preocupação radiofônica, né? Então, o show ele acaba dando essa liberdade pro artista ser o artista, né? Isso, sim. Isso antigamente, né? Hoje na verdade, hoje em dia você vê um monte de gente tocando com playback nos shows, é uma coisa absolutamente vergonhosa. Né? Não, é VS. Não, agora é um nome muito bonito para o velho playback. E hoje é uma coisa vergonhosa, porque hoje nós temos um público tão estúpido que esse público não se incomoda de pagar para ir num show para ver uma banda tocando. Playback, não se incomoda. Cara, eu me lembro acho que foi Rock in Rio 3, que teve um artista que cantou com playback e a galera se tocou e recebeu críticas e mais críticas absurdas, assim. E hoje em dia começou a vazar, começou a ter uns exposits da galera usando VS e pra galera tá normal, como se nada tivesse acontecendo. Olha o show da Mariah Carey no The Town, que foi uma das coisas mais vergonhosas da história. VS era eu em casa assistindo. Aquilo ali foi um playback descarado. O Backstreet Boys veio fazer show sem banda. Pô.
E os dois. É, tanto bicho, no Decal como no... Não, bicho, deixa eu ficar quieto aqui, porque esse cara não sabe. O Regis controlando, se podando pra não descer a lenha. Mas a coisa realmente era... Não, era descer boa. além eu desço, o que eu não quero é mudar a pauta do programa. Não, vamos seguir no Muzak aqui. E é tão legal você tocar ao vivo, né? Porque puta, é quase um prazer sexual, né? Tocar os instrumentos altos, né? E você criar aquela energia, né? E a reciprocidade do público. E o público Você sente uma energia sexual no você tá tocando? É mesmo? Tem uma ereção. Tá, sei. Isso vai ser usado contra você muito em breve. Você corta. Ainda mais quando ele pega no microfone. O disco Muzak tá em listas, inclusive, como um dos melhores LPs pós-punk do Brasil. Aonde isso? Algumas faixas, inclusive, foram lançadas em coletâneas internacionais. Ah, sim, é verdade. Na pesquisa aqui vai constando que nas pesquisas que eu fui fazendo, constou lá. Na verdade, Ilha Urbana, que é uma música que saiu na Baratos Afins, é uma música meio icônica, assim, do Muzak. Ela tinha um ingrediente, assim, muito novo para a época, uma música muito interessante. E saiu na revista Spin, americana. Eles achavam até que a gente usava teclado, e na verdade era um trio, a gente nunca usou teclado, a gente conseguia fazer esse som com guitarra, com toda aquela, né? E Ilha Urbana saiu, acho que foi na década de 2000 ali, ela saiu na Alemanha, numa coletânea, e saiu na Inglaterra. Saiu na Alemanha como No Wave e na Inglaterra como A Vida Sexual dos Selvagens. Teria alguma coisa que vocês fariam de diferente naquela época, musicalmente? E talvez na gestão da carreira, da banda, com a maturidade de hoje, com a experiência? A gente não teria parado, porque nós paramos, né? Nós paramos em 1987. Como se fala, não existia condições em 1987 para continuarmos. E eu acho que a gente poderia ter tentado, né, um pouco mais. Inclusive nós temos aquelas faixas gravadas no Estúdio da Transamérica, né? Sim, que foram... Porque com a mudança política e econômica do país, né, as bandas que conquistaram o mainstream já estavam no mainstream, né, se mantiveram. E bandas... E muitas delas desapareceram, viu, cara? Mesmo assim. E bandas como o Muzak, que estava no underground, assim como o Capital Inicial. O Capital Inicial parou também naquela época, né? Ficou um bom tempo de ato, Ficou. né? Uns e outros, lembra? Uns e outros do Canto aos Missionários? Muita banda parou. Eu me lembro que até o Camisa de Vênus, ele acabou, acho que no mesmo ano que nós, em 87, teve um hiato e depois voltou. Porque tava meio esquisito. Em 87 a coisa estava meio esquisita. Não existiam condições, muitas casas fecharam, muitas casas de O Brasil shows quebrou, fecharam. as casas fecharam, os empresários quebraram, não tinha onde tocar, não só em São Paulo, mas o Rio, Brasília, então ficou uma situação diferente, né? É que São Paulo tinha um circuito underground muito cheio, né? Você tinha sempre lugares para tocar, sabe? Então era outra, você encontrava um empresário também underground muito facilmente, um empresário, eu gostei da banda, quero empresário vocês, vou lá, já marcava shows, era uma coisa muito legal. Hoje em dia, meu Deus do céu, hoje em dia, quer dizer, quando nós retomamos aí, nós ouvíamos papos assim, o pessoal está pagando em lugares para tocar. Quer dizer, a pessoa vai lá e fala, olha, a gente te coloca aqui para tocar por tanto. A coisa está assim, é uma situação completamente diferente. Mudou muita coisa, né? Muito. Cara, é bem louco isso, né? Mas pegando assim, o que foi a fagulha, o que falou assim, vamos voltar? Então já pensava... A gente já pensava em voltar, porém, desculpa, eu estou te interrompendo, vai lá. É o legado, né? Nós já estamos velhinhos, né? Então a gente pensou em deixar um legado, né? Então a gente tem muitas músicas, né? Músicas novas, músicas que ficaram na gaveta, né? Que não foram gravadas, lançadas. E agora com, inclusive, essa possibilidade, né? de streamings, né?
Então a gente pensou, a gente falou, pô, legal, vamos gravar tudo isso, né? Vamos fazer arranjos novos para as músicas e vamos pôr isso nas redes sociais, nas digitais. Né? Então, mesmo assim, para deixar um legado. Então, hoje, não importa tanto fazer show ou enfim, gravar um vinil. A gente quer tudo isso também, claro, a gente quer fazer, né? Mas o mais importante é o nosso legado, é o legado da banda, é deixar aí nos streamings para a galera, como eu te falei aí agora há pouco, né? Que essa garotada, né? Uma banda nova, uma garotada nova, assim, achou legal, achou no streaming a nossa música, Jovens Ateus, e os caras botaram o nome da banda. Então, isso já é uma marca de legado. Então, é gratificante. Mas você vê que é interessante, nós também descobrimos o seguinte, ainda o selo Baratos Afins ainda transformou o álbum em CD, né? Ou seja, transformou as músicas em digital. Agora, a EMI Odeon não. Então, só existia longe demais digitalmente. Então, sabe, você falou, pô, mas são 6 músicas que estão lá, que estão perdidas, né? E eles não lançaram digitalmente. Então, isso foi um motivo. Outro motivo foi que um produtor, né, que nós conhecemos, ele falou, pô, Muzak, eu gosto, papapá, vamos tentar fazer alguma coisa, tal. O que vocês gostariam de fazer? Eu falei, o projeto era pegar o mini LP, né, transformar ele em digital e também em streaming. Tínhamos várias músicas que seriam um novo LP, né, na época, que foram gravadas no estúdio Transamérica, aí com a produção do Charles Gavan, dos Titãs, tá? Então aí já tinha uma produção, né? E eram boas músicas, né, na época, e elas estavam guardadas numa fita de rolo, tá? Então tinha isso, tinha muitas músicas que a gente não chegou a gravar, mas que eram da época, com letras e tudo mais. Pô, resumindo, né, dava mais ou menos umas 22 músicas, né? Aí nós falamos, pô, seria legal um projeto para isso daí, demos até um nome para o projeto e falamos, o nome do projeto é Retro Spectro. Aí a gente falou, pô, legal, vamos fazer isso e paulatinamente. Então vamos fazer lançamentos de singles no streaming, depois EPs e tudo mais, né? Até que chega no final do projeto, onde a gente vai reunir tudo isso, né? Ou em vinil, ou em CD, não importa, mas nós vamos fazer isso. E esse produtor topou. E aí o que aconteceu? Ele nos incentivou, né? Então foi um empurrão, né? Vamos lá. Aí ele contratou um estúdio, contratou primeiro um lugar para ensaios, legal, que era para a gente, né, tirar toda a ferrugem, né, e voltar com as músicas. E depois disso ele contratou um estúdio e nós gravamos. Que era o Orra Meu, que é um estúdio muito conceituado. Muito bom, e aí a gente gravou as músicas lá. Aí veio a pandemia e esse produtor quebrou, né, de certa forma. E aí nós ficamos com esse trabalho na mão, sem mixagem e sem masterização, que também ia ser feito pelo produtor. Aí tivemos que fazer na pandemia, fizemos num estúdio, né? Um estúdio mais dentro das nossas condições, e fizemos essa mixagem paulatinamente, durante um ano, tal, todas as músicas e tal. E aí acabou a pandemia, falamos, bom, e agora? Vamos fazer o quê, né? E aí vamos lançar e vamos fazer show. Começamos a lançar, então começamos a lançar os primeiros singles. Todas essas músicas são músicas compostas lá nos anos 80 e que nós rearranjamos e gravamos novamente. E gravamos no Orra Meu, tá? Principalmente os singles. O EP não, o EP nós já tínhamos gravado em 87, início de 87, com a produção do Charles Gavan, e utilizamos, né, digitalizamos as faixas, né, fizemos que nem uma masterização, melhoramos, né, as faixas, apesar que elas estavam em LR, né, e lançamos do jeito que foi gravado na época. Então foi um EP. Então, só para também já colocando aqui as imagens eu estou me antecipando, mas acho que é interessante, né? Mostrar.
Essas são as imagens, né, digitalizadas do EP e dos singles, né? Dos singles, né? Esse daqui foi o primeiro single. Ó, esse aqui foi o primeiro single. Vou mostrar aqui pro pessoal. Esse foi o primeiro single. Deixa eu botar aqui que aí eu vou fazendo na sequência. Esse foi o primeiro single. É isso. Essa que esperar é a música mais celebrada dessas Foi o novas que nós segundo fizemos. single. Acabou ela recebendo uma atenção muito legal 328 anos depois, cara. Bem bacana. Aqui, ó. Esse é o EP. Céu de ninguém. Isso, esse é o EP, tá? É o EP com 7 músicas. E aqui é o primeiro Esse é o single primeiro single. que vocês falaram. Que é Porco Espinho. Porco Espinho. Uma coisa que me chamou bastante atenção é as capas. Tipo, fotos, o trabalho que eu, novamente falando, todo mundo hoje vem explorando bastante, aí vai de cada um, IA, e vocês trouxeram uma coisa com fotos, com Zero IA. zero IA, e tipo Zero. uma personalidade mesmo, característica. Tem todo um conceito estético, né? A própria banda. Você tirou a tem todo um palavra da. conceito. Era essa palavra que eu queria lembrar e não Eu dá. acho que a IA, eu adoro IA, mas assim, eu acho que a IA, Eu sou totalmente contra. mas eu acho que a IA, ela deve te servir, tá? Ela tem que te servir. Eu acabei de vir de uma, por incrível que pareça, acabei de vir de uma exposição na Galeria Zipper, tá? Lá nos Estados Unidos, que o que me chamou a atenção foi isso. Ele trabalha com IA. Ele forrou uma sala inteirinha com a exposição dele em IA, tá? E é, incrível. Pra mim, por que ele escolheu aquela imagem? Por que ele colheu as imagens? Ele não fez, mas eu acho válido, eu acho incrível. O que eu não acho legal é, por exemplo, que nem IA para fazer música, por exemplo, né? Para você compor um álbum como aquele lá que a gente estava comentando lá. Isso eu acho que não tem nada a ver. Eu acho. Eu quero a inteligência artificial para lavar meus pratos, Sim, pra pagar meus boletos, né, limpar minha casa. Foi uma frase Android. que você falou ali, né? Ela tem que te servir, não Te o que servir, está acontecendo, te que servir. o pessoal A está virando tecnologia escravo Então, da inteligência artificial. eu acho assim, o cara não tem talento, então ele usa a inteligência artificial. Eu acho que não é isso. Não é isso. Como tudo, por exemplo, a música eletrônica. Quer dizer que a música eletrônica, então você joga no lixo porque ela é eletrônica. Ela não é uma orquestra tocando, não é uma guitarra. Não tem nada a ver, é um outro segmento. E eu acho, assim, extremamente válido a música eletrônica. Então, assim como a IA vai ser válido um dia, tá? Eu acho que hoje sempre existe uma certa resistência, né? Quando vem alguma coisa nova nesse sentido. Mas eu acho que você tem que estar bem aberto a isso e tem que saber como utilizá-la, né? Então, A seu favor. a seu favor. Eu vi só de relance, assim, depois eu vou me aprofundar um pouco mais para ler, porque parece que já está tendo algumas reuniões de membros da indústria com essas empresas de IA e já estão vendo como é que vai fazer para limitar, porque Tá fora de controle. virou fora de controle. Teve uma banda que lançaram uma banda de IA Isso eu vi. que tá dominando Que fez, os né? streamings. Não, sem falar nos streamers, né? Que os streamers já se descobriu que é tudo. Aliás, recentemente surgiu a notícia que o Spotify cancelou uma série de perfis artísticos de bandas que eram tudo IA, IA. né? Eu vou me aprofundar, inclusive, Não, até e para tem- poder e- falar e sobre tem o isso lance com mais dos bots, propriedade. né, que são os Não, que os bots é outra É história. outra história também. As fazendas, né? As É. famosas São fazendas de as play. fazendas são reais. Então, o advento que assim acabou com a gente foi realmente o streaming, por incrível que pareça. A gente não ganha nada, né? A gente não ganha nada. Chega a ser ridículo. É ridículo. É ridículo E o que acabou, paga né? de- Acabaram com as gravadoras, né? Acabaram Quando com as nós gravadoras. iríamos imaginar que a EMI não existiria? Eu conversei há um tempo atrás aqui no podcast com o Lalo Moreira, que trabalhou em gravadoras e tal,
E ele contando dessa experiência de como era trabalhar em gravadoras nos anos 80, 90, assim, e como é hoje, e o pessoal tendo que se reinventar, e quantas pessoas que viviam de gravadora quebraram e estão tendo que se reinventar, ou às vezes dependendo até de favores, assim, a pessoa depende de favores, porque o que ela sabia fazer era aquilo, era olhar, descobrir bandas, fazer aquele network entre a gravadora e a rádio e a TV, tendo que se reinventar no mundo, às vezes com mais de 50 anos, mais de 60 anos, Sim. porque você não pode ficar parado. Isso começou com o P2P, né? Ou seja, a troca de arquivos, né? Começou aí. Primeira troca de arquivos. Então já começou por aí, ou seja, qualquer um podia ter a faixa, né? Qualquer um podia escutar, né? Tem um lado bom disso, mas tem um lado ruim para os músicos, né? Ou seja, os músicos começaram a perder com isso. Hoje em dia o músico, eu acredito que só ganha com um show, né? Mas para ele fazer o show e ganhar com o show, ele tem que ter alguma divulgação da música dele. Então a equação continua a mesma. Não você tem que continua ter, não fechando. não fecha, porque você tem que ter a divulgação. A divulgação só se você pagar do seu bolso, porque não existe mais uma gravadora por trás para te fazer isso, entendeu? Você falou que vocês fizeram o processo de regravação das músicas antigas. O que mudou, sonoricamente falando, vocês vendo do que foi gravado lá atrás para agora, pro mais atual, assim, no processo de evolução da banda? O que vocês acham que mais mudou? Eu acho que você tem mais liberdade, né, como eu falei, né, ou seja, quando nós gravamos na EMI Odeon, o som ele tinha uma embalagem já meio que pronta, e hoje não, hoje você tem uma liberdade maior, né? Você pode inventar, você pode criar muito mais, né? Na hora de você fazer uma mixagem, de você fazer uma masterização. Se você quiser falar um pouco sobre isso também. Eu quero falar sobre isso. Vamos hipoteticamente falando aqui, se a Mosaic nascesse hoje, qual que seria o tema central das músicas? Eu acho que seria o mesmo. O mesmo? O mesmo. Você diz o tema das letras? Das letras. Sim, seria o mesmo. O mesmo. As letras são meio atemporais, na verdade. Se você ler as letras, você vai ver que são letras todas meio que baseadas em poesia, em existencialismo. Tem uma coisa muito forte como simbolismo e com poesia beat, né? Então, tá lá. Até hoje eu acho que isso daí é meio atemporal, né? Cara, porque nós nunca falamos sobre, se você pegar as letras, o que difere realmente as letras de algumas bandas que fizeram muito sucesso e tal, é que nós não falamos sobre um caso ou sobre algo cotidiano. Nunca é cotidiano. É sempre uma temática mais filosófica, mais existencial. Então, às vezes até etérea. Então isso é legal porque fica atemporal, né? Vocês acham que falta nos dias de hoje a rebeldia dos anos 80 para os artistas, para as bandas, aquela coisa mais visceral que tinha? Sem dúvida. Eu, com raras exceções, a gente estava até conversando outro dia, com outro músico bem mais jovem, mas assim, não tão jovem, e ele falando, eu fui assistir a banda tal, uma banda pós-punk, mas sabe o que é? Eu cunho essas bandas de bola murcha. Falou que não tem aquele punch, sabe? Não tem aquela energia, sabe? Então... Você já não tem mais fome. Essas bandas, na verdade, elas são... Essas bandas... vamos falar o termo correto, as bandas pau-mole que a gente tem hoje, que porque eram bandas que tinham uma efervescência sonora e uma efervescência poética de quem realmente sentia fome de liberdade, que sentia fome por sobreviver dignamente. E a gente vive uma época hoje de um bundamorismo total, né? Hoje todo mundo... Eu até brinco que hoje toda essa juventude que deveria ter a rebeldia nata,
Na verdade, todo mundo foi criado com iogurte de kiwi pela avó, cara. Você tá entendendo? Todo mundo não tem nada hoje contra... E existe hoje, a juventude hoje, além dela ela não ter o menor ânimo para se rebelar contra o sistema, que era uma coisa que era um discurso muito comum na nossa época, a juventude hoje, por conta do fato dela ter uma capacidade cognitiva muito próxima de um cacto, ela não consegue perceber o mundo que ela está, ou ela não consegue perceber o quanto ela é manipulada, porque as coisas continuam iguais, cara. Mas assim, a resposta contra isso, na verdade, hoje não vem. Não tem. Não vem. É difícil você encontrar uma banda que tenha punch, tenha pegada. Eu tava falando isso com o pessoal, muito nas entrevistas assim, eu tenho... Porque toquei durante algum tempo, não sou um músico virtuoso, habilidosíssimo, mas fiz ali o meu sonzinho, deixei... Aqui ninguém é. A gente na verdade, a gente criou a banda pra não ser nada de virtuoso. Nada de virtuoso. E assim, e aí agora eu comecei a olhar, eu parei de tocar, né? Até porque comecei a me dedicar 100% ao podcast e falei assim, eu tenho como ajudar de outra forma, não mais no palco, mas entrevistando, dando espaço, a visibilidade para muitos artistas que estão começando, ter a experiência de conversar com uma banda histórica e com alguns artistas históricos assim. E uma coisa que eu sinto muita falta, eu falo isso muito para as bandas, é dinâmica de palco. A galera acha que é simplesmente chegar, tocar de cabeça para baixo, ficar olhando para a guitarra e não pensa no todo. Se a gente reclama tanto da galera que não vai no show, mas o que você está fazendo de diferente para a pessoa ir no seu show? Não é só tocar bem, é criar toda uma experiência, uma performance, para essa pessoa realmente querer sair de casa, ir lá, hoje eu vou ver o show de fulano de tal. Bom, apesar que tem um movimento dentro do rock que só tem bandas assim, que é o shoegaze. Né? As bandas, não, mas o que é inadmissível. Mas as músicas eram muito legais. O que é inadmissível hoje, que pelo menos para mim, é você ir num show, por exemplo, e você vê uma banda, por exemplo, que o cara tá vestido como se tivesse voltado do supermercado. O cara foi fazer um sacolão, aí eles falaram, puta, peraí, antes de eu voltar, acabei de sair do sacolão agora, eu esqueci que eu tenho um show. O cara pega e sobe no palco, cara. É um absurdo. Você não precisa tá com terno de cetim brilhante, ou tá com algum tipo de maquiagem, ou algum tipo de roupa espalhafatosa. Mas pelo amor de Deus, né, cara? Você não sobe num palco com a roupa de quem acabou de ajudar a tua mãe na faxina em casa, né? Eu fui num show uma vez. Eu fui no show uma vez de um amigo meu que ele falou, não, vai no meu show. Eu falei, vou no seu show. Beleza, eu vou no seu show. Aí cheguei no show do cara, o cara é vocalista da banda, uma banda de hardcore, o cara com uma bermuda branca, uma camisa vermelha de seda social, um sapato social preto. Só faltou a pochete. Não, eu falei assim, mano, você vai fazer um show de rock ou você vai pra uma gira de macumba? Você tá parecendo um Exu, velho. Aí ele, não, mano, é estilo. Eu falei, não, velho, você passou longe do estilo aí, mano. Você passou longe do estilo. Mas essas coisas as pessoas vão prestando atenção. Isso, em vez de ajudar a banda, acaba até queimando. Nos anos 80, isso era crucial. Crucial. Nos anos 80, isso era como se fosse um padrão mesmo. Então você se vestia, né, e tocava uma música de acordo com o teu estilo, tá? Agora, isso foi perdendo um pouco desse mote, né, dessa característica. Então, atualmente eu não sei como é que tá, mas eu acredito que isso foi perdendo, né? E eu acredito que a pessoa ela vai para assistir o show, tem o lance da performance, como o cara tá vestido e tudo mais, mas eu acho que, na verdade, ela vai para escutar o som. Se o som é realmente o som, todo aquele som que ela está esperando. Então eu acho que é o trabalho artístico dela ali, né? Então eu acho que é mais isso até do que como a pessoa está vestida. De repente a pessoa põe uma puta roupa, né? Tudo a ver com aquele movimento e tal, mas faz um som xoxo, então não tem nada a ver para mim. A gente estava conversando aqui agora, vocês falaram inclusive do trabalho que vai ser o Retrospecto.
E sobre legado, de deixar o legado. Olhando lá para trás, esses 41 anos... 40 anos, 40, mais ou menos. Mais ou menos isso. O que mais orgulha vocês Em relação à banda? em relação à banda? Olha, é assim, a gente ter esse trabalho, né? E a gente poder, assim, ter essa disposição de estar relançando as nossas músicas, né, nas mídias digitais e compondo, né? Compondo, criando músicas novas, né? Nos nossos últimos 3 ensaios a gente fez músicas novas, né? Com melodias legais, as músicas com uma pegada legal, ainda pós-punk, mas assim acho que com um ingrediente novo, né? Melodias boas, ótimas e algumas letras já feitas. E modestas também, né? É. Letras, né? Melodias ótimas, maravilhosas e muito modestas. Eu estou falando da minha banda, eu estou falando da sensação, Perfeito. A pergunta foi essa, Não, né? Perfeito. O que significa o orgulho? O orgulho é esse, é de você poder criar, fazer e até mostrar, né? Porque Male Male a gente faz um show por mês, um show a cada 2 meses e a gente mostra para o público isso, né? Transparece isso. E as pessoas curtem, as pessoas eu gostam. acho que eu falaria isso, que o grande orgulho é você acabar um show, você tocar as músicas, todo mundo aplaudir cada música, né? E você acabar o show e vem uma pessoa lá, meu, puta, adorei, mas que incrível, meu, como você tá tocando. E apesar do Muzak não ser uma banda... E adorando um som autoral e atual. Porque é uma coisa peculiar. Você ir assistir o show de uma banda que você não conhece nenhuma música, né? Você está conhecendo ali no show e as pessoas gostando, curtindo, que é um aplaudindo, pouco da sensação que nós tínhamos naquela época. É. E você sair de casa para assistir uma banda que você não tinha a menor ideia do que é. Aí você vai lá e você fica chapado com o show. É o que a gente quer, isso. Reviver aquela época. Mas isso é uma coisa que depende muito da busca de cada um. Que nem, por exemplo, o que aconteceu com a gente na década de 80, quando a gente entrou nessa casa, que era uma casa de arte, música, show, espetáculos, vídeos. A gente entrou para assistir um vídeo. Carbono 14. No Carbono 14, era a casa, e a gente foi assistir um vídeo do qual mostrava assim, uma estética totalmente nova, com bandas assim que a gente não mal conhecia, né? Tipo Police. O URG, você está falando do URG, né? Aquele documentário que é espetacular. Então tinha um monte de bandas que URG, a Musical War. Eram coisas novas. Era um filme que mostrava o que estava acontecendo, o movimento, né? Então a nossa sensação foi essa, mas a gente estava buscando. A gente estava afins de uma coisa nova e boa, né? Então eu acho que depende muito. O público hoje é muito diverso, né? É muito estranho, assim, o cara paga mais de R$1.000 para ir no Allianz Parque assistir um show qualquer aí, não sei. Playback. Com playback. É porque para a maioria das pessoas, você ir no show virou balada. E de repente você está mostrando um trabalho novo, né? Você está mostrando um projeto legal, bacana, de forma assim, simples, underground, onde a pessoa possa, né, absorver uma coisa nova, está descobrindo, mas não sei, aí é de cada um, né? Não sei, não existe hoje um movimento estético acontecendo como existiu na década de 80, teve o punk, teve aquela revolução do punk lá no Pompeia, lá no Sesc Pompeia. Começo do fim do mundo. Foi o começo do fim do mundo, aquele movimento, a polícia choque interviu, assim, mas estava acontecendo. Eu lembro estava acontecendo de forma simultânea em outros países, estava acontecendo na Inglaterra, era uma com aquela muito... dama de ferro, entendeu? Então, assim, envolvia política, arte, religião, filosofia, comportamento, estética, moda, tanto que os caras faziam uma loja junto com o nome da banda, Sex Pistols, era o nome da loja, era o nome da banda.
Eles usavam calças rasgadas porque na época lá, os ingleses, os proletários não tinham dinheiro, eles estavam ferrados lá com aquela história, a rainha lá andando com os cavalos dela e a dama de ferro lá dentro. Margaret Thatcher. Entendeu? E aí o que acontece? Os caras não tinham. Eu lembro assim de ter visto uma reportagem assim, o cara perguntando pro Mick Jones, do Clash. Sim. Ele falou, pô, mas vocês cospem na plateia, não é? Isso é violência, né? Ele fala, não, a violência é o filho do proletário inglês não tem uma ficha para jogar fliperama. O cara não tem um pedaço de pão para comer. Isso é um pedaço violência, de pão. isso. Eles não tinham dinheiro para comprar jeans e calças novas, então eles usavam até rasgar, né? Então isso era uma coisa entre o punk e o pós-punk, né? Acontecendo, mas acontecendo de verdade, envolvendo... Era a realidade das ruas. E aconteceu aqui no Brasil também, né? Tinha o pessoal do ABC, tinha o Kid Vinil, né? Que era um cara muito legal. Assim, Fomentador. Fomentador dessa coisa de movimento. Ele foi até perseguido por tudo isso, mas, entendeu? Então, é diferente quando acontece uma coisa de verdade. É que antigamente, na verdade, a música, ela na verdade era uma ferramenta para você combater tudo aquilo que o sistema tinha de ruim contra você. Era uma luta. Hoje não, cara. Mas hoje contra a cultura de verdade. Não é hoje isso não. Que Hoje a música serve para você lavar dinheiro. A música popularesca brasileira hoje, os traps da vida, e esse pop mequetrefe, que as pessoas ainda chamam de funk, mas de funk não tem nada, hoje na verdade é um cenário para você fazer lavagem de dinheiro. O mais legal desse bate-papo com vocês é porque dá pra ver o brilho no olho de vocês, da paixão e do tesão por essa banda. E cada vez que vocês falavam, eu observando aqui, vocês viram que eu fiquei aqui assim, eu só olhando cada um de vocês, reparando assim, e dá pra ver, claro, isso, o olho brilha quando fala. Não, o meu olho você não viu, não, porque eu tô de óculos escuros. Você tá de lado. Não vem com esse negócio aí. Mas a paixão que vocês têm pela música, isso é esse é o nosso. A gente vai morrer com isso. Essa paixão pela sabe música. A grande diferença é o seguinte, eu não sei como eles veem, mas eu acredito que seja igual. A grande diferença é que nós não fazemos música, nós fazemos arte. Esse é o diferencial. Então, o que é arte? A arte é uma expressão, uma expressão bruta do ser humano, pô. Música é aquele cara que vai lá e ele tem que fazer dentro de um esquema, olha, tem que ter esquema matemático, tantos minutos, isso aqui tem que vender, isso aqui, entendeu? Não isso aqui é tem que assim. estourar. Isso aqui tem que estourar, isso aqui tem que suar assim. A gente não faz assim. A gente faz arte. Arte com amor, com coração. Isso. Que eu acho que é o que falta muito hoje em dia, fazer a coisa com coração. E com essa coisa, com esse punch, que é uma energia, uma coisa que sai de dentro, né? Que eu falei até, né, sexualmente, mas é algo parecido. Nós vamos usar isso contra você, hein, galera? Não, mas é algo parecido. Você tá só notando, né, as coisas que você vai... Às vezes numa jam, a gente faz uma jam. E a gente faz jam, a grande parte das músicas surgem a partir disso. Sentem isso também, você sente isso. Puta, é o baixo que combina com a guitarra naquele momento, a bateria que tá pulsando junto com o teu baixo, sabe? Porra, é incrível, cara. Não tem como. A música é inspiração, né? E dessa forma como ele está descrevendo, né? De forma pela arte, assim, é uma coisa que acontece, é muito difícil assim de você explicar, né? Porque é uma coisa que vem através de uma jam, então eu dou um acorde, ele dá um ritmo, ele dá um baixo e canta, e de repente a coisa surge, toma uma forma, assim, muitas músicas acontecem dessa forma, entendeu? Eu acho que a gente jamais saberia até fazer de outra forma. A gente não conseguiria fazer. Jamais saberei. Jamais saberia o que sou. É uma das músicas. Uma das músicas novas. Uma das músicas novas. Jamais saberia o que sou.
que pode adiantar aí de novidade pro pessoal? Jamais saberei. Tem já previsão? Já saiu? Não, na verdade nós temos ainda mais músicas para lançar. Sim. Temos remixes de canções para lançar ainda. Nós vamos lançar agora possivelmente um EP, isso está ainda, né? Mas nós vamos lançar um EP chamado TV Morte, tá? Que é uma música que saiu na Baratos Afins lá, só que ela a gravação foi ao vivo. E nós gravamos agora em estúdio com um novo arranjo, né? Então esse EP vai ter esse nome, TV Morte. E nesse EP vai ter remix de Ilha Urbana feito pelo Paulo Beto, que é um músico, mexe principalmente com música eletrônica. Mas assim, são os remix, não é para dançar, cara. É remix muito pesado. Você entende? É meio coisa meio... Tá mais pra Ministry do que pra Pet Shop Boys, vamos dizer assim. Então a gente vai lançar esse EP e depois do EP talvez a gente lance algum single, né? E depois vamos relançar o mini LP com novos fonogramas, novas versões. Novos fonogramas. Cara, Exatamente. se vocês pudessem dar... Tá demais isso aqui, eu tô adorando, tipo, tá sendo uma aula pra mim. Se vocês pudessem dar um conselho para um artista novo que está começando, qual seria o principal conselho, pegando toda essa experiência que vocês têm na música, na arte, qual seria o principal conselho, tipo, para a pessoa não cometer erros e não cair no mesmo sistema errôneo que muita gente está indo? Eu acho que cometer erros faz parte. Tá? Eu acho que tanto na vida quanto na carreira vai fazer parte, que talvez faça parte até do ingrediente dessa banda. Tá? Quando eles me contrataram, por exemplo, foi um... Não, faz parte. Mas, entendeu? sobretudo, fazer de coração e ser autêntico, né? Ser autêntico e manter... Claro, você ouve opiniões, produtor, o pessoal da banda, enfim, você ouve opiniões, mas, sobretudo, você manter a sua arte íntegra, né? O objetivo, né, daquilo tudo, daquilo que você criou, a banda ela tem um objetivo, ela tem um tema, tem que ter, né, né? um objetivo. Então a a gente de alguma forma a gente tenta manter isso, seguir assim, a qualquer preço, né? Porque, por exemplo, você deixa de assinar com uma gravadora para ficar no underground, entendeu? Mas fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, entendeu? Porque muitas vezes é como vender a alma ao diabo, né? Você vai ganhar grana, você vai ganhar fama, mas, né, você está destruindo, mudando aquilo que você Realmente fazia e é para ser feito, né? Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Nós que agradecemos. Nós que Nós que agradecemos. Eu, sinceramente, foi uma aula hoje para mim aqui. Eu saio com mais uma nova perspectiva sobre o mundo musical. E assim, eu acho que o grande barato dessa entrevista, que fica o conselho para os artistas aí, é ter amor pelo que faz, é ter paixão. E torno a falar isso, fica muito evidente conversando com vocês, o carinho que vocês têm pela arte, pela música, pela banda de vocês. É muito, muito bonito isso. Eu acho que os artistas novos consigam ter essa noção e ver também isso. Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês aí, convidar para quem tiver data de show, falar, das redes sociais, tudo isso aí pra galera conhecer vocês. A melhor coisa hoje é acompanhar a gente pelas redes sociais. Que tá ali, ó, ficou na tela o tempo todo ali o Instagram de vocês. Porque rede social serve para isso, não é para você ficar tirando foto do teu café da manhã com pão com manteiga ali que você comeu. Ninguém tá interessado nisso, tá entendendo? Rede social serve para informar. Sim. E é exatamente isso que a gente faz. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Fala você. Eu acho assim que... Precisa ter muita paciência também para aguentar esses caras. Eu que digo, aguentar o Regis. O cara tão... Mas é isso aí, eu acho que a consideração final é essa daí. Seguir a gente, né? Nós temos shows ainda
Até o final do ano tem. Até o final do ano. Vamos ter lançamentos ainda esse ano, acredito, de músicas novas, com remix e tudo mais. Para encerrar, foi muito legal ter participado aqui desse podcast. Zona Independente. Se Vinícius, você não acreditar no que você faz, vai fazer outra coisa. Isso. Olha lá, Obrigado. Obrigado mesmo. Olha lá, Valeu. ele tem uma mensagem muito edificante para falar. Isso, você tem que acreditar naquilo que você tem. Né? Acreditar no seu coração. É. Né? Então, Acreditar no seu. Não, Isso assim, aí. se você não acredita. O brilho que você viu, é isso que eu estou tentando falar. O brilho que você viu nada mais é do que isso, cara. A gente quando toca, a gente toca com emoção. A gente não toca, sabe, tocar por tocar. Não é shoegazer, né? né? A gente toca com coração, pô. A gente toca com força, com energia, né? E isso não pode faltar, cara. Não pode faltar. Então, a juventude, ela precisa resgatar isso. Nem que ela tenha que reaprender como expressar isso, mas ela precisa Reaprender como sentir. como sentir, exatamente. Como diz no futebol, voltar para a base e treinar o fundamento de novo. Treinar fundamento. Exatamente. Gente, muito obrigado. Valeu, mais uma vez. nós que agradecemos. Valeu, cara. Então, é isso aí, galera. A gente vai encerrando o Zona Independente de hoje com esse bate-papo que foi uma aula aqui para vocês e para mim, principalmente. Eu saio daqui muito satisfeito, muito feliz. Então, segue aí a gente, segue a Muzak nas redes sociais. Vai lá conferir o trampo deles, todo o material. Tem muita coisa boa para vocês conferirem, curtirem e vamos lá, gente. Vamos fazer essa parada realmente acontecer no mundo. Tchau!